Bom, com muito prazer, a gente está começando agora, nessa terça-feira, às 4h30 da tarde, mais um Liderança e Inovação. Que, aliás, como eu sempre digo aqui, em todas as nossas conversas, entrevistas, enfim, que o propósito nosso é inspirar, né? Inspirar a universitários, estudantes, a empresários, sócios, enfim, inspirar a todos a melhores práticas, a todo esse conceito de diversidade que, felizmente, a cada dia que passa, está mais efervescente. Inspirar para ideias disruptivas, inovadoras, enfim, um espaço para a gente literalmente contribuir, independente de qualquer questão política, mas contribuir com o crescimento do nosso Brasil, contribuir com o crescimento do nosso país, que tem muito ainda a crescer. Vocês sabem, eu sou um otimista incorrigível e tenho absoluta convicção que a gente vai sim conseguir superar todo e qualquer desafio. Bom, dito isso, repito que é com grande prazer que recebo aqui a Ana Buchain. A Ana é diretora executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3. Para quem não sabe, a B3 é a antiga Bolsa de Valores, mas muito mais profunda, com um espectro de atuação hoje muito mais abrangente. Isso acontece ali em torno de 2017, mas quem vai falar sobre isso é a nossa Ana, que eu recebo aqui com muito prazer. Obrigado pela presença, Ana. Obrigada pelo convite, Calinho. Vai ser muito gostoso fazer essa conversa com você. Que bom. Cara, Ana, a gente sempre começa aqui, dentro desse critério da inspiração, convidando o nosso entrevistado, né, nesse início de bate-papo, a dividir a sua trajetória executiva, empresarial, enfim, a sua trajetória profissional, desde o momento que você se forma até o momento em que você chega aí na B3, na posição que você ocupa. Então, por favor, vai ser um prazer ouvir aí a tua história, que certamente, vocês vão ver, é muito inspiradora. Olha, Calinho, quando eu comecei a trabalhar, a verdade é que eu comecei muito antes de me formar, porque na minha época a gente podia estagiar durante a faculdade, isso era maravilhoso. E o que eu fiz foi intencionalmente estagiar desde o primeiro ano, e eu fui fazendo um pouco de tudo. Fui trabalhar com marketing, fui trabalhar com qualidade industrial, fui trabalhar com RH e fui trabalhar em banco mesmo, mas em função bem pesada mesmo, de desenho entre empresas, de empréstimo, de tudo, para entender o que era o mercado financeiro. E aí, quando eu me formei, eu falei assim, olha, eu quero duas coisas da minha vida, ou eu vou trabalhar com gente ou eu vou trabalhar com marketing. Prestei tudo que é programa que você pode imaginar de formação de trainee para marketing, um para RH, e aí foi nesse que eu passei. Estamos falando de que momento aí? Olha, isso foi em 2001. 2001. Imagina só. E aí eu entrei no programa Carreira meteórica, hein, Ana? Porque de 2001 para a posição que você ocupa é carreira meteórica, enfim. Por favor. Calinho, eu tenho 42 anos e quando eu assumi a primeira cadeira de diretor eu tinha 36. Então assim, foi realmente muito rápido. Mas a verdade é que essa experiência, trabalhar muito cedo, me deu muita maturidade. E aí entrei num programa de trainee do CIT, que era incrível, era fora do comum. E o que era muito legal é que ele formava a gente para assumir já, né, intencionalmente, assim, posições mais altas. E aí trabalhei aqui no Brasil, trabalhei fora, assumi responsabilidade muito rápido. Tudo pelo CIT? Tudo pelo CIT. E aí, assim, no CIT você aprende na marra mesmo. Óbvio que eles te treinam, te formam, mas é uma escola incrível. E eu lembro... É uma instituição, desculpa te interromper, né, centenária, né? O Citibank tem mais de 100 anos? Tem mais de 100 anos aqui no Brasil e fora do Brasil, então... Aí, mais ainda. Mais ainda. E eles, de novo, eles topam formar todo mundo e que honestamente é a filosofia que eu levo até hoje, formar gente boa e mesmo que saia, porque essas pessoas são teus embaixadores da marca, como eu sou há 20 anos, veja bem. E aí trabalhei um tempão no CIT em RH até receber um convite para o Banco Real e que era atravessar a rua aqui na Paulista, veja bem. Literalmente, porque eu ia te perguntar o Citibank ali da Paulista, né, e aí atravessava, dava de cara ali pro Real. A época o presidente talvez fosse Fábio Barbosa, não sei. Exatamente, e que para mim foi uma marca, porque lá em 2004, que foi quando eu fui para lá, ele já falava de sustentabilidade, com uma convicção, com uma certeza, que era a única forma de fazer negócio e que mudou minha carreira até hoje, porque hoje eu trabalho inclusive e cuido. Tem isso no teu cargo, né? Exato, e lidero sustentabilidade. E o que eu acho que foi legal aí, que eu saí de uma instituição americana, com processo, com modelo todo certinho, para uma organização brasileira que tinha sido comprada por uma holandesa, com uma cabeça completamente diferente do que eu tinha. E aí foi muito legal descobrir como eu poderia quebrar as regras, porque se eu aprendi regra no CIT, no ABN eu aprendi a desmontá-la, perguntar, entender. Até que a gente foi comprado pelo Santander. É verdade.
Foi uma maluquice. E aí, eu que achava que nunca ia trabalhar com o Santander, porque falavam que era muito agressivo, isso e aquilo, me apaixonei pelo banco. Porque foi incrível ter trabalhado lá. Porque eu nunca vi um banco tão disruptivo e tão ousado como o próprio Santander. Você sabe que a gente, só fazendo uma observação, você que nos acompanha sabe disso, mas enfim, fizemos aqui uma entrevista, uma ótima conversa, um ótimo bate-papo com o Igor Pulga, que hoje lidera a área de marketing do Santander, e de fato a cabeça deles é muito disruptiva, que essencialmente é a tua cabeça também. Mas enfim, fecha o parênteses aqui, por favor. É isso, o Igor é ótimo e aliás o Santander se transforma, é uma coisa incrível e que vale a pena acompanhar de perto. Sem dúvida. E fiquei 10 anos entre Real e Santander e estava super feliz, até que tive meus 2 filhos ali, voltando da licença maternidade do meu segundo filho, começou a pipocar promoção para ser diretora no mercado, diretora de RH. E eu falava, gente, mas será que eu tô pronta? Será que eu não tô pronta? Estamos aí em que ano, Ana? Isso, a gente está em 2013. Que é ontem, né? Que é mais ou menos ontem. Estamos falando de 8 anos, não é nada. Exato. E aí, assim, de repente, 6, sem brincadeira, 6 propostas para eu assumir cadeira de diretora. Deixa eu só fazer, se você me permite, uma pequena provocação. De repente, não. Isso é talento, isso é força de trabalho, isso é vontade, isso é foco. Não é de repente que as oportunidades surgem. Não mesmo, Ana. É verdade. Aqui, ó, eu vou ser menos modesta aqui. Ok, vamos lá. Mas a verdade é que eu sempre fiz um trabalho muito forte. E eu sempre fui aprendendo muito. E sempre foi intencional. Eu vou usar essa palavra algumas vezes. Legal. Porque não é à toa. Eu decidi sentar na cadeira que eu tô. É isso aí. E às vezes as mulheres acham que elas não podem, né? A que você falou de diversidade no começo, a gente acha que a gente não pode, que a gente não senta, que a gente não consegue. A gente precisa decidir. É que a primeira posição é decidir, internamente na alma, no espírito e na cabeça, né, Ana? Exato. Que legal. Dizem que os sonhos se foram primeiro na cabeça, depois eles se realizam. Pra depois realizar. Né? Olha a inspiração aí. Vamos lá. É isso aí. E aí, acabei aceitando a proposta para ser diretora de RH na CETIP. A CETIP, então, que depois a gente passou pela fusão com a BMF, ela foi a minha primeira cadeira de diretora. E por que eu decidi isso? Porque o presidente tinha acabado de sentar na cadeira, que é o Gilson, que hoje é o presidente da B3. Da B3. E eu falei, olha, se é a primeira vez que ele está como presidente, ele não tem referência do que é uma diretora de RH, e eu vou ter uma página em branco. Ótimo espaço, né? Exato. E o que as pessoas não quiserem fazer, eu vou fazer. E, de novo, eu decidi fazer isso. E foi super importante durante a minha carreira. E aí, a gente faz planos Deus Ri. Eu tinha como uma meta juntar a companhia, trazer... A companhia tinha um pedaço ainda que estava no Rio, ia trazer aqui para São Paulo. E no meio desse processo de trazer, então, metade da companhia que estava no Rio para cá, veio a fusão com a BMF. E a gente, então, era concorrente, um concorrente muito pesado. Aquele concorrente, sabe, que você fala, olha, esse concorrente aqui tá à minha altura e eu brigo. E a gente briga assim, ombro a ombro. É o que tem que ser mesmo, é isso aí. Boa concorrência também é bom, é isso. Boa concorrência é muito bom. É isso aí. E aí a gente passou pelo processo de fusão. A gente achava que a gente ia correr o risco de perder as pessoas que vinham do Rio, as pessoas que estavam aqui, que a gente ia perder o avanço que a gente tinha de cultura. Mas, de novo, a gente decidiu que o aspecto humano ia ser o que a gente mais ia cuidar na fusão. E assim foi. Então, a gente trabalhou pré-fusão, durante a fusão e pós-fusão, e criou-se a B3. E, na verdade, vocês que são, né, vieram da CETIP, na verdade, vocês, vou usar uma palavra aqui, mas enfim, sem qualquer conotação, vocês preponderaram, né? Tanto o CEO da companhia como você na tua chegada, né? Quando mudada B3, vocês preponderaram vindo da CETIP, né? Que, na verdade, foi adquirida pela BMF. Quer dizer, não foi bem adquirida. Então, conta essa história que acontece em 2017, Ana. Como é que, então, aconteceu essa fusão, essa mistura, essa estrutura, esse blend aí dessas marcas? E aí, o que é, então, exatamente a B3 hoje? Legal. Eu acho que você falou perfeito. Você começou muito bem, que é o blend de marca. É isso aí. Porque as duas companhias têm uma história gigantesca e as companhias tinham uma história bem parecida. Porque elas eram companhias mutualizadas, ou seja, você tem vários donos. Elas fizeram um processo de desmutualização. Da desmutualização, fizeram um IPO, que é a oferta inicial de ação de cada uma delas. Elas adquiriram outras companhias, passaram por processo de fusão entre elas até se fundirem em 2017. Então, é uma empresa que tem 130 anos, mas também tem 5. Porque como o B3 e a junção dessa potência toda... Eu não tinha essa referência, Ana. 130 anos. 130 anos. Se a gente for contar lá no início, na Bolsa do Rio, é evidente. 130 Legal. anos. E há 130 anos, a B3 faz o quê? Ajuda o desenvolvimento do Brasil. E a nossa função aqui é ajudar essas companhias, todas que estão listadas na Bolsa, a conseguirem seu capital, a desenvolverem seus negócios. E quando a gente faz isso, a gente cresce o Brasil como um todo. Né? A gente, às vezes, esquece o que é isso. Agora, a Bolsa é muito mais do
que isso, porque nesse blend de marcas a gente juntou um monte de função diferente Conta, então, do mercado. quais são esses blends? Contar um pouco, né? Legal. Tem assim, esse primeiro que a gente fala que é a negociação de ação. Então você fala, vou negociar uma ação, vou comprar na bolsa. Que é o que meio que as pessoas têm de senso comum, mas ainda há muito desconhecimento, né? Eu acho que aqui, inclusive, é um ótimo espaço para dividir com as pessoas, porque é muito maior. A B3, de fato, é um grande indutor da economia, sem nenhuma dúvida. Então, esse espaço é bom, Ana, exatamente para você compartilhar com a nossa audiência, que é muito grande, né? Aliás, agradeço a cada um de vocês que sempre estão aqui no Liderança e Inovação, no Grupo Jovem Pan, para São Paulo e todo o Brasil. Aproveita para, então, contar como é que funcionam essas marcas. Que marcas exatamente são essas, Ana? Legal, então vamos lá. Aí, então, a gente tem esse negócio de bolsa, né? Então, primeira coisa, são as empresas, são os nossos clientes. A gente esquece isso, mas as empresas que estão listadas na bolsa são nossos clientes. E é através da bolsa que elas conseguem se capitalizar, ou seja, elas conseguem financiar os projetos que elas têm. A gente também tem como cliente as próprias corretoras e os bancos, que têm no nosso negócio um serviço de risco, de gestão de risco sistêmico. E esse aqui é muito legal de pensar, porque a gente esquece que por trás de uma compra e venda de ação tem risco. Risco de quem vende, risco de quem compra. E de como a gente vai liquidar e negociar tudo isso. Uma coisa é eu falar, vou comprar uma ação do Calainho e vou dar meu dinheiro para ele. Outra coisa é a gente fazer isso em muitas pessoas. E por trás disso tem uma máquina de riscos incríveis. Então um dia se você quiser ao mesmo tempo estimulantes, né, Ana? Nossa, é bárbara. E ali está o centro do conhecimento do mercado financeiro. Aliás, se você quiser trabalhar no mercado financeiro, ali é o lugar para começar. Por quê? Porque você vai aprender tudo da fonte, da origem. E é bárbaro. Então, essa gestão de riscos que a gente tem em Calainho é fora do comum. Aliás, ela é reconhecida como estado da arte entre as bolsas do mundo. Eu sei, a Bolsa Brasileira tem uma marca muito impressionante. Agora, Ana, vocês experimentaram um crescimento gigante, né? De pessoas entrando e, ao mesmo tempo, também de empresas abrindo capital, inclusive no período de pandemia, né? Para citar apenas um exemplo aqui, a Redditor, né? A Redditor São Luís fez um IPO belíssimo, mas muitas companhias, a Smart Fit, da mesma maneira, mas muitas companhias. Que estratégias estão por trás desse crescimento tão, eu diria, tsunâmico da B3 ao longo aí dos últimos anos? Olha, Calainho, a primeira coisa é a gente olhar para o cliente e todos esses clientes diferentes que a gente está falando aqui, né? Eu mencionei as empresas, mas eu falei das corretoras, eu falei dos bancos, mas eu tenho as gestoras de investimento, de fundos de investimento aqui também. Eu tenho outros negócios que estão relacionados à infraestrutura de financiamento de veículos, nem passa na nossa cabeça, né, que a gente faz isso. Todo o processamento. Confesso que na minha cabeça não passava. Até isso vocês oferecem? Até isso a gente faz. Infraestrutura para o negócio de financiamento. Conta um portfólio de produtos, vai, Olha, Ana. eu vou contar um pedaço aqui, enfim, que a gente tem, porque tem tanta coisa. É muito assunto, mas enfim, o que você puder compartilhar conosco. Olha, passa energia, o mercado de energia acontece dentro da B3. O mercado todo de recebíveis é um negócio novo que a gente está entrando agora, de recebíveis de cartões, que também é super interessante de olhar. A gente tem o negócio, então, de carbono, a gente tem índices que a gente vende, a gente também... Carbono free, enfim. A gente tem dentro do programa CBio do RenovaBio, a gente faz a liquidação e a negociação de créditos carbonos do CBio. Então, assim, são coisas que você fala assim, meu Deus do céu, eu não fazia ideia que passava por lá. Se você tem um CDB, ele é registrado, custodiado e ele é liquidado dentro da própria B3. Dentro do site da B3 tem uma área logada para você, que é investidor, e lá sabe que você consegue ver todos os investimentos que você tem que passam dentro da B3. Ele é quase uma carteira universal, você já consegue ver hoje tudo que você tem ali dentro. Qual é o endereço? Está dentro do site da B3, b3.com.br. Foi. Só entrar lá, tá fácil. E aliás, se você quiser estudar mais para saber do mercado financeiro, a gente tem um hub de educação, que é o hubb3.com.br, também que é super legal. Deixa eu dar um depoimento. Esse eu conheço e é espetacular. Não pode deixar de entrar porque as referências, o nível de conhecimento, etc., sobretudo para quem conhece pouco e muita gente ainda não conhece a dimensão desse negócio chamado B3, entra porque esse hub é espetacular. Perdão, te interrompi, Ana. É isso Vamos aí. lá. E tem curso gratuito, tem tudo. Você não precisa nem... Tem uma série de cursos lá, nossos, tem outros de parceiros, mas o que a gente faz é garantir a qualidade daquele curso que está lá. Então, se está lá, você pode acreditar que ele foi avaliado, ele foi cuidado, não é qualquer informação. E tem um montão de curso gratuito. Aproveita, entra lá e depois você me conta o que você achou. Porque é bárbaro. B3. O que é B3? Por que B3? Brasil Bolsa Balcão.
Então você imagina, quando a gente fez a fusão, Calainho, e essa foi uma discussão ótima do ponto de vista de marca. Porque a gente, obviamente, quando você está numa fusão, não sei quanto que as pessoas sabem, mas você não pode falar tudo e combinar com as partes que estão se fundindo, porque você precisa de uma autorização. Você precisa de uma autorização do CAD. Sobretudo no mercado de vocês, que é muito regulado, né? Vocês têm várias conexões aí, que vai de CAD a Banco Central, etc, etc, etc. Né? Exato. Então, sem autorização do CAD, da CVM e do Bacen, a gente não podia fundir. Então, existe uma limitação do que você fala, e você fala através do que eles chamam de Clean Team, que é o time limpo, que é como se fosse um time de um terceiro, que você contrata para intermediar a conversa entre as duas empresas. É super interessante. Viver isso, para mim, foi mais que um MBA. Porque quando você está na prática e você entende a sutileza do que você conversa, do que você não conversa, é muito importante. E uma discussão de marca, é óbvio que não dava para fazer conjunto. Então, tomou-se a decisão de ter um nome depois da fusão. Porque imagina como é que você ia chamar essa empresa. A empresa derivada da fusão da CETIP com a BMF. Era impossível. E aí o B3 entra nisso. Primeiro, porque é do Brasil. Né? Vale Quem lembrar. teve a ideia? Ou foi uma ideia conjunta, cocriação de muitas pessoas? Foi uma Porque o nome cocriação. é ótimo, né? O nome é ótimo. Eu particularmente adoro o nome. Eu também adoro o nome. Adoro. E você sabe que quanto mais o tempo passa, mais eu gosto dele. Legal. E as pessoas lembram do Ibovespa, né? Que é o nosso índice, que é super importante. Lógico. Mas B3, ele engloba, É uma coisa muito maior. Ele é muito maior. Lógico. E aí, a primeira coisa... a gente está falando de bolsa, né? Que é o nosso negócio mais fácil de entender. A Bolsa de Valores do Brasil. A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil e é muito importante para o crescimento do Brasil. Se a bolsa para, Calainho, para o Brasil. Sem dúvida. Então, essa importância da bolsa para o crescimento, para o desenvolvimento, para o combate à fome, para a inclusão é fundamental. E nisso a gente sempre tem um papel de indução, e aí a gente entra nisso quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de ESG, a gente deixa isso para lá, daqui a pouco eu te conto. Vamos embora. Isso daqui. Aí, balcão, porque uma parte dos nossos negócios é feito de uma forma que a gente chama de balcão, ou seja, ele é feito entre duas partes, ele não é um negócio livre. Porque se você for comprar uma ação na bolsa, tem N pessoas vendendo, N pessoas comprando e o acordo tá ali. Balcão é uma coisa que você faz entre as partes e você tem alguém que intermedia essa negociação. E existe muita coisa que é feita assim. E aí entram dentro dos negócios de balcão. E por fim, Brasil de novo, porque é o nosso Brasil e a gente tinha que colocar o Brasil no nome. Então isto é B3. Agora, a B3 tem sempre esse papel de viabilizar e de ajudar a crescer. E aí tem uma coisa muito legal da gente pensar, de uma empresa quando ela entra na bolsa, ela tem que seguir um critério de governança. E aí eu vou pegar esse gancho para a gente falar de ESG. Legal. Quando você é uma empresa listada dentro da bolsa, você precisa cumprir uma série de regras. E essas regras, elas visam a proteger as partes que negociam ali dentro. Se eu sou investidora de uma companhia, eu quero que ela seja gerida da melhor forma possível. Eu quero que ela tenha uma responsabilidade com os acionistas, com os seus funcionários, com a comunidade que ela está inserida. E quando você entra na bolsa, você precisa seguir aquela regra. Numa linguagem bem simples, né? Quando uma empresa abre seu capital, entra na bolsa, ela tem que melhorar e muito os seus padrões de governança, né? Isso gera, portanto, o quê? Melhoria na operação daquela companhia. É tão simples quanto isso, né, Ana? Exato, ela é muito mais resiliente, porque ela se preocupa com muito mais coisa do que só o resultado financeiro. Então a gente está falando de cumprimentos e de proteção, de gestão de risco mesmo. É muito legal pensar nisso. Imagina uma companhia que tem a sua função, que é super extrativista. Ela está dentro de uma comunidade. Como é que ela cuida das pessoas que estão ali? Ela tem ou não tem responsabilidade se ela é poluente ou se não é poluente naquele lugar? Quem ela está empregando? Ela forma essas pessoas que ela emprega? Se ela desliga, qual que é a reputação que ela tem dentro daquela comunidade? Como ela desenvolve os produtos dela? O que ela entrega? Tudo isso está dentro dessas regras de gestão. Essas premissas todas fazem parte das regras para o ingresso de uma companhia dentro da B3? Fazem parte. Aí você tem níveis diferentes. Claro. Evidente, né? Lógico. Mas é muito legal pensar nisso. E aí tem coisas bem importantes, porque como você tem níveis diferentes de listagem, nessa última onda de IPO, 78% das companhias optaram por listar num nível mais alto de governança, que é o novo mercado que já existe há 20 anos. Né? Nos últimos 2 anos, não sei se você tem esse número na cabeça, Ana, quantos IPOs aconteceram aqui na B3? Olha, eu vou errar o número, mas perto de 40. São perto de 40 IPOs. É impressionante, né? Isso demonstra a força que o país tem, apesar da pandemia, apesar de tudo que a gente está vivendo, dos desafios, enfim, não importa. Mas é um país com uma capacidade impressionante. A B3 talvez seja
eu diria que é o exemplo mais emblemático nessa direção, né? Essa pujança, vou usar essa palavra. É verdade. Sabe que foi muito legal, Calainho, ver a pessoa física, então o investidor pessoa física nesse cenário. A gente saiu de 800 mil Eu ia te perguntar isso, Ana, me conta, pessoa física. A gente é perto de 800 mil investidores na pessoa física, ou seja, é um número muito pequenininho. Quando a gente compara com o mercado americano, que é mais maduro, mais desenvolvido, não dá um décimo. Quantos investidores pessoa física nos Estados Unidos? Você tem uma referência? Você deve ter pelo milhões, menos milhões, muito mais do que a gente tem, pelo menos 10 vezes mais do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem 4 milhões, tá? E isso fortalece e irriga as empresas. Claro, o indivíduo está tradando dinheiro ali dentro, ele está fortalecendo. E aí aquilo que você comentou, o resultado disso é uma cadeia, uma tsunami do bem, fazendo com que o país seja aquela potência que são os Estados Unidos. Exato. Mas enfim. E faz parte da cultura da pessoa física, que é a cultura de investimento, que é a cultura do retorno. E aqui a poupança, vou usar o termo poupança no sentido da economia mesmo, a economia das pessoas está nas empresas. E é uma aposta de longo prazo. E é muito interessante. E a gente saiu de 800 mil investidores para 4 milhões de CPF. Nesses 3 anos. Você está falando de 2, 3 anos de 800 mil para 4 milhões. Exato. E aí a gente que só conversava porque a gente falava que é o B2B, a gente só falava com as empresas e com esses clientes, falou, opa, como é que a gente conversa com essa PF? Como é que eu garanto para essa PF que eventualmente a ação que ela está comprando passa por aqui, que aquela empresa está listada, que ela segue essas regras. Como é que eu informo essa pessoa? E aí a gente teve que se reinventar e aprender a conversar com a pessoa física em muitos ângulos. Por isso que a gente desenvolveu o Hub de Educação. Coisa que vocês faziam um pouco antes de 2017. Muito menos do que a gente do que a gente tinha. Então o Hub de Educação, que é quase, a gente fala que é uma grande curadoria de cursos, de informação. Conteúdo na alma, né? Conteúdo na alma é uma forma da gente educar. A educação financeira é óbvio que não é responsabilidade só da B3. Ela é da sociedade como um todo. Mas esse viés, evidentemente, que engrandece não só o negócio, como, de novo, o país, né? Exato. E aí eu também estou ajudando esse investidor a conhecer, a aprender a olhar, entender que técnica que ele prefere mais. Ele vai fazer day trading ou não, ele vai fazer um investimento de longo prazo. Então, essa foi uma função que a gente fez. Posicionamento em rede social. Como eu converso, com quem eu converso, como eu meço essas pessoas, quanto eu consigo converter. Mas o cliente não é meu, o cliente é da corretora. Então toda essa lógica de conversa com a PF foi uma coisa muito legal que a gente teve que fazer. Deixa eu te fazer uma provocação aqui, porque é o seguinte, né, de novo, 800 mil CPFs para 4 milhões em 2, 3 anos, isso é uma curva bizarra no ótimo sentido dessa palavra, muito bem. Evidentemente que há estratégia por trás disso. Dentro das tuas funções de diretora da B3 está marketing. Então, divide aqui um pouco conosco qual foram as estratégias, que cobertura de marketing, comunicação, enfim, que vocês usaram para um crescimento tão exponencial. Olha, a gente é uma empresa que não é super investidora em marketing, então a nossa marca nem é das 10 mais conhecidas. Mas o que a gente faz é uma coisa muito vinculada em cima de um atributo principal que a gente tem. O que a gente descobriu ao longo do tempo, em termos de marca, é que o que a gente tem é uma coisa única, que é a credibilidade catalisadora. Aqui é você um pouco mais chata. Né? Não, chata não. Vamos embora aqui, porque aqui a gente tá para inspirar. Credibilidade catalisadora. Adorei a expressão. Vamos entender. O que é isso? A B3 é única. Na B3, o que acontece? As pessoas confiam. Elas colocam, de fato, elas acreditam o que é a marca, elas entendem a solidez da companhia, elas entendem que a companhia é idônea. Então, o que sai da B3, elas podem confiar. E aí, essa área alugada do investidor que eu contei para vocês anteriormente, ela serve para isso. Porque em medida que eu consigo ver todos os investimentos que passam na B3, da fonte da B3, eu fico muito mais tranquilo porque está ali. Catalisadora, porque a gente consegue acelerar os negócios, seja para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Então, de fato, ela tem a credibilidade catalisadora. E a gente falou assim, bom, como é que a gente vai se apropriar disso? A gente já é reconhecido. Quem conhece a B3 sabe disso. O nosso nome está no Jornal Nacional todos os dias, porque a gente fala do índice Bovespa todos os dias. Não ali. Só no Jornal Nacional, como em 100% dos veículos de comunicação, inclusive aqui no Grupo Jovem Pan, claro. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a gente fala de tudo em todos os veículos de comunicação. Talvez seja a marca que a gente mais tenha como referência de crescimento da economia. Então, o índice Bovespa subiu, desceu, isso traz preocupação, isso traz calma para o mercado. Esse é um dos maiores referenciais que a gente tem. E aí, quando a gente fala disso, a gente começa a mostrar e trazer evidência de marca que suporta essa credibilidade catalisadora. Então, de novo, aqui, tudo que a gente faz tem que ter muito cuidado, muito zelo pela informação. Ela tem que ser precisa, ela tem que ser cautelosa, ela tem que ser transparente e acessível. Então,
tudo que você for experimentar de ponto de contato com marca, intencionalmente é pensado assim. Você vai falar assim, Ana, mas tá perfeito? É claro que não. Nenhuma empresa é um processo. Mas essa é a forma de fazer. E a outra, a gente faz com o cliente. Então não vai ser raro você ver um co-branding. A gente faz muita coisa com os nossos clientes. Por quê? Cita um exemplo, por exemplo. Olha, a gente fez um curso de ESG junto com a XP e com a BlackRock. Tá? XP e BlackRock. Quer dizer, estamos falando aqui de um peso pesado brasileiro e um gigante mundial, né? Exato. Por quê? Porque daí os três se referendam em termos de marca, em posicionamento. É que eu estou falando, obviamente, é um curso que os três acreditam, né? As três marcas acreditam, mas existe um saldo muito positivo para a gente, que é o cliente da XP, que não sabe quem a B3 vai lembrar, o cliente da BlackRock, que já sabe o que é B3, vai olhar também e entender que a XP fala de ESG, e obviamente o cliente da B3 passa a acessar um conteúdo da BlackRock, da XP também. Então todo mundo ganha. E essa sempre vai ser a cabeça da B3. Todo mundo cresce junto. Né? Então é muito legal ter isso como fundamento. Então esse é um exemplo fácil da gente ver, mas aí tem muitos outros. Tem congressos que a gente patrocina, tem conversas que a gente faz questão de fazer. Cara, definitivamente indutor do país, né? Da economia do país, né, Ana? Sem nenhuma dúvida. Comenta pra gente aqui, você rapidamente falou de empoderamento feminino, que mais do que nunca, aliás, você é uma exímia representante nesse lugar, mas felizmente as mulheres estão crescendo muito. O mundo certamente, aliás, digo sempre, o mundo certamente será muito melhor quando as mulheres estiverem ainda mais em posições de comando das companhias, como é o caso aqui da nossa Ana, enfim. Mas eu queria que você contasse sobre um programa específico que vocês têm, que eu particularmente me apaixonei quando soube, que é o Woman on Board, né? Quer dizer, como é que funciona? Olha, isso é muito legal. A B3, se ela quer ser indutora, né, de mercado, ela precisa praticar aquilo que ela quer que as companhias façam. Então, a gente precisa começar um trabalho de casa. E o trabalho de diversidade, ele foi decidido. A gente decidiu que ia investir nisso, que as nossas pessoas queriam. E que a gente falou, bom, então vamos fazer isso para valer. Então, a gente escolheu primeiro quais eram os grupos que a gente ia tratar. E o grupo de gênero, de mulheres, então, era um daqueles que a gente ia tratar. E aí a gente olhou para o nosso conselho de administração. A gente acabou, aliás, de lançar um estudo sobre mulheres em conselho, mulheres em gestão, e a B3 está dentro dos 6% de companhias brasileiras que tem mais de 3 mulheres no board e mais de 2 mulheres nas diretorias. Posso só fazer uma provocação para você que está nos assistindo? Você que é empresário, executivo, enfim, pense dessa maneira, diversidade, convide mais mulheres para gestão, para top management, enfim, isso agrega muito. Tá aí o resultado da B3, por favor. Aliás, Calanho, eu vou fazer uma pequena pausa antes de entrar no Women on Board. Por que diversidade importa? Tá? Se até agora você não está convencido que diversidade importa, quando você tem a mesma pessoa sentada para fazer gestão da companhia, ou seja, homens brancos de meia idade, é como se você estivesse lendo uma única matéria de um único livro, de um único autor. Ou seja, você só tem uma perspectiva. Quando você toma a decisão de ter gente diferente, mulheres, negros, a população LGBTQIA+, geração diferente, é como se uma biblioteca inteira se abrisse na tua frente. Ou seja, o blend, né? É o tal do blend riquíssimo, né? Exatamente. Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, dentro desse teu, enfim, dessa tua, colocação brilhante, Ana, quem sempre viveu no mundo da diversidade, aliás, desde sempre, é o campo das artes, né? Da economia criativa. E não à toa é muito criativo, né? Então, isso que a Ana acabou de dizer, quer dizer, essa amarração que ela fez, ela é absolutamente conectada com resultado. Então, diversidade, né, Ana? Não é meramente ser diverso por ser diverso. É porque isso gera resultado, sim. Isso gera um blend, né, de conversas, de ideias, e isso faz com que a companhia cresça. Brilhante, Ana. Exatamente. Brilhante. E aí, o Women on Board, o que foi isso? A gente decidiu, então, que a gente precisava ter mais mulher no board. E aí, conselho, a chapa, porque dentro de uma organização listada como a B3, você tem uma chapa que entra como conselho de administração. Esse órgão é eleito, você tem pessoas de diversos lugares, com diversas funções. Sem dúvida. Chapa a chapa, a gente foi aumentando o número de mulheres. E hoje a gente tem 3 mulheres brilhantes no nosso conselho e que são super engajadas no tema e nos ajudam a avançar. Então, assim, é ótimo porque você passa a ter uma conversa muito diferente do que você tinha. E aí você olha aquilo assim, eu pertenço aqui. Essa é a importância de você ter mulher na liderança, negros na liderança, os grupos LGBT, porque você consegue se reconhecer. E aí isso te dá voz.
Calainho. E Women on Board é a certificação de que a gente tem mais do que 2 mulheres no conselho. E a nossa ideia, no longo prazo, é chegar em níveis ainda maiores. E no final, né, vocês tomaram uma decisão. Quer dizer, parece simples, mas não é. É preciso primeiro, de fato, tomar a decisão. A partir do momento que essa decisão é tomada, aí vocês navegam e vão em direção daquilo que pretendem. Lindo esse programa Women on Board. Brilhante, Ana. Brilhante. E você sabe que tem um negócio que é muito mais legal ainda, Calainho. A gente acabou de emitir um SLB, que é um Sustainability Linked Bond. Que raio que é isso, gente? Não é nada mais do que uma debenture que está atrelada a métricas de sustentabilidade. Então a gente vai lá para o mercado, a gente toma um dinheiro no mercado e a gente fala assim, olha, se eu conseguir atingir esta e aquela meta, então eu pago uma taxa menor de juros. Combinado? Combinado. Muito bem. Quais são as nossas métricas? São métricas ligadas à diversidade, dentro e fora da B3. Aí a primeira é a gente conseguir 35% de mulheres em posição de liderança até 2026. E a segunda... meta, né? Olha a meta, né? Tem meta. Tem meta. Não, e tem meta e tem impacto financeiro se eu não cumprir. E ela é pública, Calainho. Tem muita gente que tem meta. Espetacular. Ou a meta é pública, as pessoas podem até saber. Mas eu não conheço nenhuma empresa ainda que teve esse nível de comprometimento de ter um impacto financeiro na companhia se não chegar. E esse é o tamanho do nosso comprometimento. Da ambição. Da nossa ambição. E a gente vai chegar. E a segunda é a gente vai criar um índice de diversidade e a gente vai convidar todas as companhias que estão listadas na Bolsa a responderem um questionário e abrirem a sua informação em relação à diversidade. E aí eu estou falando de gênero, eu estou falando de raça, eu estou falando de pessoas com deficiência. Por quê? Porque daí eu quero ver como elas performam. Sem dúvida. E aquelas que estão melhores entram e compõem esse índice. A nossa tese é que empresas que são mais diversas também performam melhor. E aí, portanto, eu também vou conseguir provar que diversidade tem um valor e o valor é financeiro. E esse é o nível de comprometimento que a gente tem. Esse é o nível de indução e de força que a gente traz aqui para a conversa. Esse é o papel da B3. É fazer, mostrar e chamar o mercado para fazer junto. Quando a gente faz isso, todo mundo cresce. Ana, esse papo aqui flui e se a gente deixar, vai embora, né? Inspirador, interessante, forte e, sobretudo, apaixonado. Porque é só ver o quanto você brilha quando fala da B3 e todo esse viés que a companhia tem. A gente normalmente termina o programa com 3 perguntas, breves perguntas, Ana. Mas eu vou te convidar novamente para a gente continuar a conversa, porque o papo aqui está muito interessante. Mas sempre, então, a gente fecha com 3 perguntas, que eu chamo aqui de provocações, com breves respostas. Então, a primeira é a seguinte. Ana, o que é ser uma líder em pleno 2021? É ter coragem. É ter coragem de assumir, é ter coragem de enfrentar e entender que o papel de líder tem dores e delícias. E tudo bem, é uma escolha. Para você, inovar significa o quê? Entender a cabeça de quem compra. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E por fim, Ana, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Eu quero mudar o mundo. Olha, se inspira nessa, porque precisa acreditar. E se acredita, muda. Exatamente. Eu quero organizações mais plurais, mais legais, mais criativas, mais diferentes. Isso vai ser melhor para todo mundo. Ana, aula de inspiração, tá? Não é conversa, não. A gente vai combinar uma segunda entrevista, um segundo bate-papo. Você que viveu viveu essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo, olha como é importante ter paixão. Eu sempre digo, mas eu reforço. Olha como é importante ter paixão por aquilo que você faz e acreditar sim, que a gente tem que sonhar. Porque começa no sonho e termina botando de pé em realidade. Muito obrigado pela tua presença, Ana. Sinta-se sempre convidada para estar conosco e suas considerações finais, por favor. Olha, Calainho, eu agradeço muito o convite. Para todo mundo, gente, a liderança é uma jornada. Dá pra gente trabalhar, dá pra gente fazer e paixão é fundamental. Eu concordo com o Calainho. E assim, a paixão move o mundo. E dá pra fazer tanta coisa. Então a gente tem que sonhar, a gente tem que construir, tem que executar e tem que se responsabilizar por isso. Então só vem que dá pra mudar o mundo, dá pra fazer coisas muito legais. E eu não tô sendo romântica, não. Eu tô sendo realista. Quando a gente sonha, a gente consegue executar e dá pra esse nosso país ser ainda maior do que é.